Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galera, hoje tem uma boa notícia pra vocês. Lembra que nós vimos 355 aulas sobre romantismo? Muito bem, agora vamos parar com o romantismo, certo? Agora, gente, a gente vai passar por um movimento totalmente diferente. O que significa isso? No romantismo, a galera sofria. Nossa, mas sofria, mas a galera chorava, se entregava, carpe diem. Agora não. Agora nós vamos pro realismo, certo? Ou seja, nesse momento, tudo que vai passar dentro da literatura e da arte vai se aproximar muito da realidade, ou seja, da objetividade, ou melhor dizendo, da verossimilhança. Conhece a famosa verossimilhança? Já ouviu falar sobre isso, né? Ou seja, o mais próximo da realidade possível, certo? Então, ainda estamos no século XIX, tá? Lembra que eu disse pra vocês, século XIX é um século que vai acontecer muita coisa, tá? Principalmente pensando aí em movimentos literários, certo? É no século XIX que acontece de tudo, certo? Que a galera sofre, depois que a galera pensa só em estrutura e logo logo a gente vai ver isso. Tudo bem? Mas agora paramos aí no realismo. Belezinha, galera? Então fica ligadinho aí. Lindinhos, uma coisa que eu esqueci de falar, então eu vim aqui falar rapidinho, tá? Hoje eu não vou aparecer não, porque eu ando perdendo inúmeros vídeos, sabe? Por quê? Porque a internet não tá ajudando, porque o programa que eu uso é diretamente ligado com a internet. E aí, então hoje eu vou gravar diretamente do editor de vídeos, tá bom? Que aí eu tenho certeza que eu não vou perder o vídeo, tá? Principalmente porque nesse momento, a internet está já oscilando, então para não ter perigo, certo? É só um adendo mesmo, tá? Para não ter perigo, eu vou ficar fora do vídeo, vocês só vão ver a telinha, belezinha? Então bora lá. Beleza, galera. Então vamos lá começar o nosso realismo maravilhoso. Saímos daquela zona de sofrimento e agora vamos aí conversar um pouquinho sobre ideias que são conceitualizadas na realidade, tá bom? Então, como eu disse para vocês lá na introdução, né? Nós estamos no século XIX e em 1860, tá, galera? Então é esse momento aí que se inicia o realismo, né, no mundo. Tudo bem? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, né, o realismo é uma escola literária que vem para se contrapor totalmente com as ideias, né, do romantismo. Lembrando aí que nós estávamos em um contexto de bastante subjetividade, né? De bastante introspecção do eu, aqueles embates, inúmeros conceitos relacionados somente ao eu em relação ao mundo ou em relação a si mesmo, né? Nós vimos tudo isso, aquela ideia de carpe diem, de se entregar, de viver a vida ao máximo, né? Sem visar muitas consequências. E agora nós vamos para um contexto um pouco diferente, bastante diferente, na verdade, viu, galera? Beleza? Então bora lá. Como eu falei pra vocês, né? Não tô aparecendo. Por quê? Porque perdi o vídeo 255 vezes e não quero passar por isso de novo. Tá bom? Então por isso não vou aparecer hoje. Beleza? Então vamos lá, gente. Em que contexto histórico nós nos encontramos aqui, né, no século XIX, né? Como a gente sabe já, como nós já vimos o contexto do romantismo, é basicamente a mesma coisa, né? Mas basicamente, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos aí na segunda revolução industrial, certo? E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Segundo reinado de Dom Pedro II, certo? E depois a gente tem aí um acontecimento bastante importante que vocês vão ver que vai influenciar bastante essa galera, tá? Que é justamente a abolição da escravatura em 1888, certo, pessoal? Esse evento vai ter muita influência dentro dessa escola literária, belezinha? Beleza. Depois nós temos aí a Proclamação da República, né? 1889, independência ou morte. Cri, 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 independência, né? Certo? E também, né, um outro ponto aí interessante que também vai influenciar bastante dentro do realismo é justamente o movimento operário, tá? E a galera que está às margens, como de fato eles viviam, como eram os cortiços, né? Tanto que nós estamos aí no momento que é publicado o famoso romance O Cortiço, tá bom? Tenho aqui para vocês uma obra realista, tá? Que é do Gustavo Colbert, que chama Peneiradores de Trigo. Se vocês forem perceber,
agora nós temos aí um diálogo com a realidade, certo? Um diálogo com a verossimilhança, certo? Então, essa mímese, o que acontece com essa mímese? Ela é o mais próxima da realidade possível, certo? E lembra que eu falei para vocês, né, que muitas coisas vão influenciar esse movimento, principalmente as causas, né, de direitos humanos, certo? Então, a gente pode ver que aqui a gente tem como consequência esse ponto de vista, né? Retratar a realidade, né, desses peneiradores de trigo, tudo bem? Então a gente pode ver que os traços são muito realistas, né? A gente consegue perceber isso e que retratam a realidade dessas pessoas aí. Gente, o que a gente tem aqui como valores, né? Ou seja, o que essa galera estava defendendo? Vamos lá, como eu disse para vocês, movimento contrário ao romantismo, tá? Então, nesse caso, apesar de no romantismo nós termos, sim, alguns autores que são engajados, né? A gente viu, por exemplo, na poesia, Castro Alves, na terceira fase, né? A gente viu algumas coisas assim, né? Mas esse movimento vai se engajar mais ainda sobre essas questões, tá? Então, aqui a gente tem um fervoroso engajamento social e político, tá? E isso vai aparecer muito, muito, tanto nas obras literárias quanto nos outros tipos de obras de arte, tá bom? Depois, como eu falei para vocês, né? Aqui nós temos aí a ideia de verossimilhança. Se nós temos a ideia de verossimilhança, consequentemente, nós temos um retrato fiel da realidade, tá? Sempre pensando, galera, em mímese, tá bom? Sempre pensando em representação da realidade. Só que essa representação, ela acontece de forma mais fiel possível, beleza? E aí nós temos um ponto que também é culminante aqui nesse movimento, certo? Que é a crítica às instituições, tá bom? Primeiro, a primeira instituição, né, a instituição aí mais poderosa que a gente tem até então, que é a igreja, certo? E também a instituição casamento, tá bom? Então, se vocês não sabiam, né, casamento, né, dentro aí das normas da sociedade, tá bom? Não pensando em religião, tá? É uma instituição também, tá bom, gente? Então, nesse momento, nós vamos ter críticas fervorosas em relação aí a essas instituições, tudo bem? E depois, né, eles também vão falar sobre o processo de transformação da sociedade. Então, a partir lá da Segunda Revolução Francesa, qual é o ponto de vista dessa sociedade, né? Como essa sociedade se transformou? Se transformou de forma positiva ou negativa? Quais são os valores que estão intrínsecos nessa sociedade pós-revolução, né? Ou seja, uma sociedade que já tem alguns meios tecnológicos, né? E que tem aí outra cabeça, outra mente pensante. Certo? Belezinha? Muito de boa esse movimento, viu, galera? E é um movimento bem legal, porque ele é o mais próximo aí com o nosso contexto. Certo? E aí nós temos alguns autores que são aí de grande renome dentro aí da arte e da literatura, certo? Primeiro que eu coloquei para vocês, a Flaubert, certo? Quem foi Gustavo Flaubert, gente? Alguém lembra? Vai, já ouviu falar alguma coisa desse cara, pelo menos. Gente, esse cara é um francês, tá? E um francês que escreveu aí um romance muito, muito famoso na França, que foi Madame Bovary, certo? Eu acho que em algum momento da vida de vocês, vocês podem não ter lido, mas ouvido falar, né, escutado aí de relance na vidinha de vocês, já escutou, tá? É um romance bem interessante, galera, porque existe toda uma história por trás desse romance, tá? Inclusive falam aí que é quase, né, que existe requisitos da própria biografia do autor, certo? Então fala e conta a história de uma cafetina, né, de uma mulher da vida dentro, né, dessa sociedade francesa do século XIX e muitas coisas vão acontecendo dentro desse romance. É um romance muito interessante, bastante complexo também, tá? A moda francesa, né, como nós já sabemos. Certo? Depois, nós temos aí um português bastante famoso, né? Os vestibulares sempre pedem esse cara, que foi essa de Queiroz, tá? Então, essa de Queiroz, galera, é um português, né? Bastante famoso, que escreveu um livro que a maior parte dos vestibulares ou pede, ou já pediu uma vez na vida, que foi Cidade e as Serras, tá?
Cidade das Serras é um romance que vai contar um pouquinho aí a história, né, de Portugal, certo? Consequentemente, deve ser um romance que vocês têm conhecimento, né? E que em algum momento vocês também já ouviram falar, justamente por esse lado aí, de estar dentro dos grandes vestibulares, certo? Tudo bem? É um cara aí que também está no nosso querido século XIX, que nasceu em 1845. Beleza, galera. A Cidade das Serras é um romance aí da última fase, tá? Do Eça de Queiroz, que foi publicado aí em 1901, tudo bem? E um ponto interessante a gente falar aqui. Esse romance foi publicado um ano depois da morte do Eça de Queiroz, tá? Então, não foi um romance que foi publicado em vida, então a gente sabe que ele não viu aí qual foi a consequência dessa publicação, se foi bom, se foi ruim, se teve boas consequências ou consequências negativas. Bom, galera, e a gente tem aí alguns resquícios de Portugal sendo colonizador do mundo, principalmente em relação ao Brasil, tá? Isso também aparece aí na obra do Eça de Queiroz, belezinha? Então vamos lá. Depois nós temos um cara muito conhecido, né, que é Dostoiévski. Bom, Dostoiévski, apesar de muito conhecido, talvez as suas obras, né, não sejam tão conhecidas assim, né? Por quê? Primeiramente, pelo grau de complexidade das suas obras, né? São bastante complexas, a gente tem que ter aí um feeling bastante aguçado para a gente compreender, né? Claro que se você tiver isso como desafio, excelente, com certeza é um livro que se você bater de frente com ele, você vai compreender sem problema nenhum, tá? É um cara aí que nasceu em 1821, tudo bem? E tem alguns romances, né, importantes, como por exemplo Crime e Castigo, que é com certeza um romance que vocês também conhecem, né, galera? Então vamos lá, gente. Crime e Castigo é um romance que foi publicado em 1886, certo? É um romance aí que teve uma devolutiva bastante importante, tá? Crime e Castigo, galera, é um romance que foi publicado em 1860. Bom, e o romance fala, gente, basicamente um resumo muito rápido, tá? Porque é um romance complexo aí, né? Pra gente resumir em alguns minutinhos, tá? Vai contar a história aí de um estudante. Esse estudante, ele tem que largar seus estudos justamente pela sua condição social, certo? E econômica. E aí, depois disso, né, começam os grandes impasses em relação ao eu, né? E em relação a, como posso dizer para vocês, as situações de extrema, certo? Então, sempre que a gente fica numa situação de extremidade, né, nós podemos aí com certeza aflorar os nossos instintos, né, de sobrevivência, tudo bem? Então, né, o que acontece? Um crime, né, galera? Um crime, ou seja, o ser humano colocado aí às últimas consequências, tudo bem? Certo? Então, é um resumo muito breve sobre Crime e Castigo do Dostoiévski. E depois, por último, nós temos aí Balzac. Também é um cara bastante importante dentro da literatura. E aí, gente, como obra mais importante, eu vou citar para vocês A Mulher de 30 Anos, tá? A Mulher de 30 Anos é um dos títulos mais conhecidos do autor, tá? E aí ele vai contar um pouquinho a história da personagem Julie, certo? Mostrando todos os seus embates e anseios sentimentais e amorosos em relação à alma feminina da sua época, tá? Então é um romance que vai tratar bastante sobre a situação da mulher no século XIX. E também, gente, vai falar um pouquinho sobre o processo aí de maturidade da mulher, principalmente em relação à mulher de 30 anos, tá? Então não é à toa que o romance chama A Mulher de 30 Anos. Tudo bem? Belezinha? Então esses são os caras aí mais famosos, né? Claro que depois no Brasil nós temos outros nomes, né? Mas logo logo a gente chega lá. Bora lá então. Então aqui eu trouxe para vocês, né, algumas capas dos livros, como Madame Bovary, né, do Flaubert, o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, eu falei para vocês sobre Cidade das Serras, né? Mas o Primo Basílio também é um romance bastante aí famoso desse cara.
Depois, Crime e Castigo, do Dostoiévski. E, enfim, bora lá. Galera, quais são as características, né, as principais características desse movimento literário? Primeira coisa, já falei para vocês lá na introdução do vídeo, né? Um dos pontos aí mais cruciais desse movimento é justamente a troca, né, da subjetividade pela objetividade, tudo bem? Segundo ponto, nós temos aí a verossimilhança, tá? Bem, se eu quero ser o mais próximo possível da realidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bastante descritivo. Por quê? Porque é por meio da descrição que eu consigo me acercar da verdade, certo? Então é por isso que quando vocês chegam em casa e inventam aquele caô, aquele migué, e a mãe pega vocês no pulo, certo? Que vocês não conseguem aí deixar a mãe para trás. Por quê? Porque vocês estão contando uma mentira e, consequentemente, essa mentira não tem uma quantidade necessária de minúcias e de uma parte descritiva, certo? Por isso que vocês são pegos na mentira. É muito fácil assim, certo? Então, se o meu autor quer ser o mais próximo da realidade possível, consequentemente, eu tenho que fazer bastante descrição, certo? Beleza. O que nós temos aqui também, galera? Nós temos a ideia de razão, né? Por quê? Porque o pessoal do romantismo era totalmente sem razão, né, galera? Então, se é um movimento aí que vem para contrapor isso, então, consequentemente, o foco vai ser na razão, tá? Observação sobre essa realidade, tudo bem? E depois a análise dessa realidade, tudo bem? Então, tudo é sempre a partir do ponto de vista de alguém que está interpretando essa realidade, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, que é a famosa mímese, certo? A mímese é a representação da realidade e essa realidade é sempre interpretada por um eu, certo? Por isso que ela não é límpia. Tudo bem? Belezinha? Então bora lá. Depois, o que vai acontecer aqui nesse movimento, galera? A galera vai trabalhar temas universais. O que significa isso? Gente, vai trabalhar tudo o que acontece no mundo, tá? Tudo o quê? Traição, certo? Pobreza, crises, busca de poder, certo? Todos os temas que são universais, tá? Ah, mas o realismo não pode trabalhar de amor? Pode, mas a partir do ponto de vista racional, tá? Também é um tema universal, tudo bem? E sempre, gente, as personagens vão ter aí uma retratação muito fiel, justamente para dar essa ideia de verossimilhança, tá? Então, eu só consigo ser verossímil se eu fizer a maior quantidade de descrição possível para que eu consiga aí chegar no meu objetivo. Então, vamos lá, lindos. Como eu falei para vocês, né? A gente vai fazer um panorama geral, depois a gente vai para Portugal e, por fim, vamos chegar aí no Brasil, tá bom? Então, agora, galera, vamos começar aí por Portugal. O que está acontecendo em Portugal? Qual o contexto histórico, né? Qual é o momento histórico que essa galera está vivendo? Então, bora lá. Nós temos aí, galera, um momento histórico que é bastante emblemático para Portugal, que é em relação à questão Coimbra, certo? O que foi a questão Coimbra, gente? Vamos lá. A gente pode traduzir isso também ficou conhecido, tá? Como questão do bom senso, certo? Então isso já nos dá uma ideia do que foi, né? Essa tal questão Coimbra, tudo bem? O que aconteceu, gente? Foi uma polêmica aí que aconteceu em 1865 entre Antero de Quental e Antônio Feliciano de Castilho, certo? Então aí uma treta entre esses dois caras, tudo bem? Por quê? Porque, né, o que acontece? Feliciano de Castilho era um escritor português, tudo bem? E aí, do outro lado, né, nós tínhamos aí o grupo do Antero de Quental, que era um grupo de estudantes, tá? Então, como se ele fosse aí o líder desse grupo de estudantes, tá? E aí, o que acontece, gente? A questão Coimbra foi o marco inicial aí do movimento realista dentro de Portugal, certo? Ou seja, foi uma briga entre a galera que era super romântica, que defendia o romantismo, né? Contra, né,
a galera que não estava falando, viu, esse movimento aí não vai colar não, tá? Não é assim que a vida é não, galera. Não é só carpe diem, não é só você, não é só individualismo, é outra coisa, né? Então, eles armaram aí maior barraco entre esses dois, tá? Ou seja, o que a gente tem como consequência? Uma nova forma, né, de fazer literatura, certo? Trazendo à tona o quê? Uma renovação literária, tá bom, gente? Então, a partir desse momento, começam aí a aparecer questões científicas, tudo bem? Então, as coisas não são mais por meio do feeling, por meio do sentimentalismo, por meio da subjetividade, certo? As coisas agora têm base na lógica e também na ciência, tudo bem? Certo? Então, bora lá. Ah, outra coisa, gente, um ponto aí bastante importante. Esse grupo aqui, ó, do Antero de Quental, né, que era um grupo de estudantes, também colocou aí nessa discussão, né, entre esses dois lados, que eles deveriam aí fazer as denúncias sociais também, tá? Então, outro ponto aí que estava em questão era retratar a realidade conforme ela é e também fazer denúncias sobre as questões sociais. Então vamos lá, gente. A gente tinha aí como capital, né, que era Coimbra, e depois ficou a capital Lisboa, tudo bem? Então nós temos aí uma mudança de capital, e vocês sabem que essas mudanças de capitais são marcos importantes dentro de um país, né? Depois, processo de industrialização, e consequentemente a gente tem industrialização e revolução técnica, tá? E um ponto interessante, pensando em arte, né, pensando em novos conceitos, nós temos a invenção da fotografia, certo? O que deixa ainda mais, né, aquele anseio de tratar a realidade. Por quê? Porque a foto, gente, é a única arte que a gente tem, né, pensando em fotógrafos, tá? Que retrata a realidade da forma como ela é, certo? Então você vai lá, bate a foto e fica da forma como é. É claro que se a gente mexer na foto, não, né, gente? Mas vamos pensar aí na foto sem nenhum tipo de trabalho, né, com Photoshop, tá? Então, você pega, tira uma foto e ele retrata aquele momento da forma como ele é, tudo bem? Então, isso impulsiona ainda mais esse pensamento dessa galera aí realista, tudo bem? E depois a gente tem um momento bastante importante em Portugal, que é o quê? O processo de maturação política, galera. Que isso também vai influenciar bastante aí nas obras dos portugueses. Tudo bem? Então, é um movimento aí que começa em 1865 e termina em 1890. Tudo bem? Tudo começa e termina ainda no século XIX, tá? Vocês vão ver aí que existem outros movimentos que ainda estão no século XIX. Na verdade, mais dois movimentos que nós vamos ver. Beleza? Então vamos lá, gente. Quais são as características que a gente tem aí em Portugal do realismo? Primeira coisa, vocês vão ver que muitas coisas vão se repetir. Investigação objetiva da realidade, certo? Ou seja, eles vão tratar as obras mais próximo da realidade possível, não só as obras literárias, mas como qualquer forma de expressão artística. Crítica à sociedade de máscaras. Quem que é essa sociedade de máscaras, galera? São os burgueses. Então, é uma crítica aí, é um momento aí de denúncia social e, consequentemente, né, essas pessoas estarão ali como alvo, né, como foco de crítica, com certeza, tá? Então, sociedade de máscara, sociedade que pensa somente na casca, que não se importa com o eu, né? Que não se importa com o caráter, enfim, tudo isso vai estar posto ali nas obras realistas, tá bom, gente? Depois, nós temos aí um momento de cosmopolitismo. O que acontece? Nesse momento, nós temos aí ideias socialistas, certo, gente? Se eu estou fazendo denúncias sociais, né, a gente não precisa fazer um link muito grande que, consequentemente, né, o pensamento vai ser ou socialista ou comunista, tá bom? Depois, revolução, certo? Que se encaixa totalmente aí nessa forma de manifestar as denúncias, né? E também a parte científica, que a gente já conversou sobre isso. Consequentemente, o que eu quero desmascarar? Eu quero desmascarar essa sociedade portuguesa que finge, e não é nada do que finge, tá bom? Então, como consequência, eu tenho uma arte que é engajada, ou seja, o que é uma arte engajada, galera? É uma arte que leva aí o seu espectador
a reflexão. Ou seja, você não vai só ler para ter aí o seu momento de sentimento, de individualismo, para entender o seu eu, certo? Você vai ler para mais, você vai ler para entender como funciona a sociedade, você vai ler para ninguém mais te enganar, você vai ler para ver como funciona de fato essa sociedade, tá? Ou seja, você vai ler e vai refletir. Você vai ver uma obra de arte e você vai refletir, tá? E não somente aí apreciá-la, tudo bem? Consequentemente, gente, nós vamos ter aí uma arte que é satírica, certo? Lembra que a gente viu lá, né, no início do ano, né, quando a gente viu aquela famosa frase, né? Ridendus castigimor. O que significa isso, gente? É por meio do riso que a gente consegue castigar, né? Lembra que nós falamos sobre isso lá no início do ano, quando nós vimos Gil Vicente? Lembra que ele falava muito essa frase? Por quê? Porque é por meio do riso que a gente consegue criticar, né? O riso é uma arma aí bastante poderosa, tudo bem? Então, consequentemente, a sátira estaria presente aqui e também uma arte com cinismo, certo? E é bastante característica aí para fazer esse tipo de denúncia social. Vamos lá? Então, a gente tem aí alguns representantes, já falei para vocês sobre essa de Queiroz, né? Que é aí um dos caras representativos do movimento. Depois, nós temos aí o Antero de Quental, que é o cara que arrumou a maior confusão da paróquia lá, que foi um momento aí, um marco histórico, né, de implantação do realismo em Portugal, tudo bem? E aí, a gente tem aquela ideia, né, de bom senso e bom gosto, certo? Então, para você ter uma obra de arte que seja boa, ela deve levar em consideração duas coisas: ter bom senso, certo? Ou seja, não ser somente uma arte que é voltada somente para o eu, né? E também ter bom gosto, certo? Então, essa é a voga do movimento aí em Portugal, certo? E a gente também tem a dignidade das letras e das literaturas oficiais. Beleza. E aí, gente, nós temos algumas visões de mundo que são importantíssimas, tá? E vocês vão perceber que essas visões de mundo, gente, não acontecem só em Portugal, tá? No realismo de Portugal. A gente vai ver que no realismo do Brasil acontece muito isso, tá? O realismo na Europa como um todo também vai ter aí esses três pontos de vista bastante latentes, tudo bem? Então, primeiro, gente, nós temos aí o positivismo, tá? Do Comte. Bom, né? Vocês sabem aí que Auguste Comte foi um filósofo bastante importante, né? E aí foi o criador dessa corrente teórica, né? Que foi o positivismo, que é uma corrente, gente, que é inspirada aí no ideal de progresso. Tudo bem? Progresso do quê? Progresso da humanidade. E é um movimento que vai, gente, lembra que a gente falou um pouquinho sobre ciência, né? Que é o realismo é um movimento artístico que vai oh, meu Deus, se basear bastante na ciência. Consequentemente, né, positivismo estaria aqui, né? Por quê? Porque ele vai defender, né, esse conhecimento científico, certo? Ou seja, como a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, na concepção dos positivistas, não há outro tipo de conhecimento, tá? Somente os conhecimentos baseados aí na ciência. E quando a gente fala em natureza humana, galera, lembra que a gente falou bastante sobre natureza nas aulas anteriores? Isso também, tá? Vai ser baseado na ciência e sempre pensando aí numa natureza humana que seja verificável, ou seja, que seja comprovável. Então aqui a gente tem homem, matéria e ciência pensando juntos, tudo bem? Beleza? Então bora! Depois nós temos aí a teoria do evolucionismo de Darwin, né? Não sou professora de biologia, então não vou ficar muito aqui para não passar vergonha, tá? Mas, né, pensando aí resumidamente, vocês sabem aí que existe uma cadeia alimentar, né? Que nós somos, tem a ideia também de que nós não fomos criados por Deus, e aí também a ideia de evolução, de mutação, enfim, vocês sabem melhor do que eu sobre evolucionismo, né? E também a ideia de que o mais forte sobrevive, né? Então, sempre tem aí o líder da cadeia. Então, dentro da sociedade, a gente vive a mesma coisa, né? Os mais fortes sobrevivem sempre. E por fim, gente, nós temos aí o socialismo
científico de Marx e também de Engels, que vocês sabem que é um dos pensamentos que com certeza vão influenciar do século XIX para frente. Todas as manifestações artísticas que começam a partir do realismo terão essa corrente marxista, certo? Ou seja, umas mais e umas menos. Então, aquela ideia do famoso livro O Capital vai estar muito intrínseca aí dentro dessas obras literárias. Então vamos lá, lindinhos! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre realismo no Brasil e eu prometo que eu tô terminando, tá? Eu sei que eu falo pra caramba, mas fazer o quê, né? A gente tem que continuar. Beleza. Gente, qual foi o marco inicial do movimento realista aqui no Brasil? Nós temos esse cara famosíssimo que foi Aloysio de Azevedo, que publicou aí O Mulato. Gente, pelo próprio nome do romance, vocês podem perceber, né, que aqui já existe uma denúncia e uma crítica social em relação à sociedade, né? Quem não conhece o Mulato, eu acho que não é um romance tão conhecido por vocês, né? Mas é um romance bastante interessante do Aloysio de Azevedo, que um dia aí que você tiver de folga, seria interessante que vocês lessem, tá? Um romance aí que foi publicado em 1881. E depois, a gente tem o cara. Eu sou suspeita, eu gosto muito dele, vocês sabem, mas enfim. Vamos lá. Nós temos aí a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Do lindo Machado de Assis, que também foi publicado em 1881, galera. É com certeza aí um dos romances ícones do Machado, né? Um cara que está contando a sua própria história pós-morte, buscando entender o que aconteceu, né? Tendo uma reflexão acerca de tudo que ele viveu na vida. Parece meio fora da realidade, mas, gente, é mais o conceito que é analisado que a gente tem que perceber aqui, tá bom? E depois a gente tem aí a publicação de O Alienista também, tá? Do Machado de Assis. São 3 obras aí que marcam o início desse movimento no Brasil. Quem não leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, por favor, né? É arroz e feijão na literatura, já era para ter lido esse cara aí. Vamos lá, gente. Vamos falar rapidamente sobre Machado de Assis, tá? Vocês sabem aí que é com certeza um dos nomes, né, mais famosos da nossa literatura como um todo. Nós somos conhecidos como literatura brasileira por meio de Machado de Assis e também por Paulo Coelho, que eu já contei para vocês a história desse cara aí, né? Mas enfim, Machado de Assis, gente, foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Tem aí um aprofundamento psicológico muito grande nas suas obras, então uma descrição psicológica das personagens assim muito minuciosa, que parece que a gente está na mente da personagem. Quem já leu aí a famosa Capitu, né? Ou seja, Dom Casmurro, sabe que esse cara faz uma lavagem cerebral na gente que a gente lê e fala, meu Deus, o que eu li? Ela traiu ou não o Bentinho? Consequentemente, nós temos aí uma análise de comportamento, né? Se a gente pensar em Machado de Assis e em Dom Casmurro, principalmente do comportamento em relação a Capitu, certo? Porque é um romance em primeira pessoa, certo? Se é um romance em primeira pessoa, o que ele quer? Ele quer que a gente embargue aí na ideia dele, né? Certo? Então, tudo que é escrito ali é esteticamente pensado para convencer o leitor, tá? Não caia nessa cilada, Bino. Depois, nós temos aí uma forte crítica, bastante, tá? O Machado de Assis adorava, né, pisar aí na ferida da galera. Composta também por uma maravilhosa ironia, tudo bem? Por isso que quando nós lemos Machado de Assis, nós ficamos aí com uma interrogação no final, tá? Justamente pela linguagem irônica desse cara. Vamos lá, galera. Nós temos aí 2 fases importantes do Machadão. E quais são essas fases? A primeira fase e a segunda fase, tá? A segunda fase, com certeza, aí foi um divisor de águas na vida do Machado, que é a fase que esse cara fica mais famoso, com certeza, tá? Por isso, não sei se vocês já ouviram essa história, tá? Dizem as más línguas, não sabemos até hoje se é verdade, tá? Que essa segunda geração do Machado de Assis não foi escrita por ele, tá? E sim pela sua esposa amada Helena. Tudo bem? Então, o que acontece? Criou-se essa polêmica, gente, pela forma aí de maturidade. Houve uma maturidade muito grande da primeira fase para a segunda fase, tá? Então, por isso aí que a galera
coloca bastante, né, essa teoria da conspiração contra esse cara maravilhoso. Não sei até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, né? Não estava lá para saber, certo? Mas é aí uma teoria que foi criada justamente pela diferença dessas duas fases. Beleza, então a primeira fase do Machado de Assis ficou conhecida como fase romântica, que é o momento de preparação desse cara. Então, o que a gente tem aí como obras interessantes? A gente tem A Mão e a Luva, tá? Que foi publicada em 1874. Depois, nós temos Helena, que foi publicada em 1876. E, por último, Yaya Garcia, que foi publicada em 1878, certo? E aí, na segunda fase, que é a fase realista e também a fase de maturidade do Machado, nós temos aí as obras mais famosas dele, com certeza que são Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Em 1881, Quincas Borba, de 1891 e Dom Casmurro, de 1899, certo? Então essas são as duas fases do nosso querido Machado de Assis. Beleza, galera? Nós temos mais algumas coisas para falar sobre isso, tá? Mas por hoje eu vou finalizar, porque senão vocês vão morrer de tanto me escutar falar, certo? Nós temos ainda que falar um pouquinho da fase naturalista, que é a fase que tem o famoso Cortiço, que com certeza é uma das obras aí mais importantes dentro desse movimento, certo? Belezinha, galera? Então por hoje terminamos nossa aulinha por aqui, certo? Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.